Olá, meus queridos alunos, estamos aqui de volta nessa super videoaula de administração de operações. A gente está aqui na seção 4, né? Nessa modalidade de administração AFGV, né? Sem mais delongas, vamos começar falando aqui de Kanban, certo? Então, o que que a gente tem aqui? O que que seria esse Kanban? A gente tem praticamente aqui uma utilização aqui de post-its, né? Que é muito utilizado, tá? Eu mesmo utilizo aqui na minha salinha, você já deve ter visto alguma postagem minha aí no Instagram. Então, esse Kanban são métodos de acionamento da produção, perfeito? Isso aqui teve a sua origem em supermercados americanos, depois aí, essa grande pessoa aqui que deu origem ao sistema aí Toyota de produção, que é o Taishi Ono, perfeito? Ele utilizou isso no sistema Toyota de produção, que na verdade ele é um cartão, é uma sinalização visual de que algo está sendo necessário aí na produção. Em síntese, só se produz alguma coisa quando é demandado. E essa demanda e essa necessidade de produção vem desse Kanban, né? De uma maneira muito simples, né? Qualquer meio que acione a cadeia de produção, ele pode ser considerado aí um Kanban, né? Então a gente fala aí de sistemas de acionamento da produção ou controle de chão de fábrica. A gente está tendo aqui um exemplo simples aqui de controle de Kanban. Existem vários meios, existem vários controles, né? Para que é o objetivo final? É aumentar a eficiência de produção, eficiência de uma forma geral, né? Para reduzir estoques, melhorar esse sistema de informação. Lembrando que comunicação é um dos maiores problemas aí de todas as organizações, né? Também conhecido como gestão visual, sistema de gestão visual, aqui fala, né, que surgiu junto com Just in Time, sistema Kanban, sistema Toyota de produção, e depois teve várias outras, né, aproximações, ajustes, e são utilizados em vários lugares. Então a gente tem baseados em referências visuais que pode estar diretamente relacionados com produtos, lugares, murais ou mesmo linha de produção, perfeito? Esses cartões aqui nós temos, pode ser cartões, post-it, né? A maioria das vezes, né? São cartões mesmo, tipo cartões de pontos antigos, né? Então, o que é o Kanban? Na verdade, é uma sinalização para o processo anterior de que mais componentes são necessários. É basicamente isso que está sendo mostrado aqui. Então, a gente tem aqui nesse primeiro momento, nós temos aqui nesse primeiro momento, né? Vamos falar aqui, olha, aqui é o primeiro momento, nosso estoque está cheio, então perfeito, nada, está tudo tranquilo. Então, o sistema controle Kanban, que é esse que está aqui, o nosso controle Kanban, tá tudo tranquilo, ou seja, não precisa nada, né? Agora a gente caminha aqui para uma situação 2, né? O meu estoque já tem um ponto vazio aqui, então já tem um novo cartão Kanban, como se a gente colocasse um cartão Kanban que está necessitando de um produto. Aqui no momento 3, nós já temos dois pontos que está faltando aqui, já tem uma relação de urgência. Veja que já tem um Kanban aqui nesse pontinho amarelo, certo? Já está em nível de urgência, que o nosso item 4, então a gente tem, né, 3 lugares vazios aqui no nosso estoque. Isso aqui é nada de estoque, então a gente tem aqui um momento de urgência, de muita atenção, que é o que está acontecendo aqui, né? A gente tem um Kanban aqui nesse momento vermelho, né? Então aqui nós poderíamos dizer que tem o nosso processo de produção, perfeito. Aqui nós temos o nosso processo de produção e aqui nós temos a fabricação, nós temos o fornecedor ou simplesmente um processo anterior, perfeito? Então isso aqui é uma explicação muito simples do que é, e eu adoro muito essa imagem, né? Eu não lembro agora onde eu peguei essa imagem. E para que serve? São um sistema de comunicação, né? Principalmente um sistema de comunicação interno, mas que pode ser um sistema de comunicação interna, visto que tem controles informatizados. É possível sua utilização nos dois sistemas de produção, sistema de produção puxada e sistema de produção empurrada? Antes, né, vamos explicar rapidamente o que é isso. Vamos começar aqui para o sistema de produção empurrado.
Nós temos o fornecedor, o nosso fornecedor produz e entrega na empresa, então existe uma programação de entrega, né, mensal, vamos pensar assim. E a nossa empresa, de uma certa forma, também existe uma programação, um pedido mensal que a gente vai entregando aos nossos clientes. E é o sistema de produção empurrada, que é o mais conhecido de todos. A gente trabalha sobre uma previsão de demanda, perfeito? Nós temos o outro, que é o processo de produção puxada. No processo de produção puxada já é o sistema inverso, ou seja, nós só vamos produzir depois que tiver uma sinalização oficial do cliente. Isso aí é quando a gente vai na pizzaria e a gente vai pedir uma pizza diferente e a gente vai esperar a produção dela, e não naquele sistema que é o sistema de rodízio, né? No sistema de rodízio a produção é empurrada. Na produção puxada é o sistema de produção normal, que só vai ser feita a pizza depois que nós fizermos o pedido. Então, lá naquela comanda, o garçom pega essa comanda a partir do cliente, leva lá para a forneria, né, que seria a empresa, e esse controle, essa comanda, vai aí para os fornecedores para poder puxar o material. Ou seja, tem que ter uma notificação do cliente para ser puxada. Então, percebe-se que não tem um estoque de produto acabado, ou pelo menos não deveria ter, certo? Esse é o sistema. Essencialmente, o Kanban foi desenhado para a produção puxada, já que não se utiliza estoques, né? O cliente é personagem que determina o início da produção. Mas que, se houver uma integração, né, isso é muito difícil de acontecer, tem que ter uma integração muito alinhada entre o sistema de Kanban em harmonia com o sistema MRP, ERP, entre outros sistemas, pode ser sim utilizado o sistema de Kanban. E volto a insistir que isso aí existe várias ajustes técnicos do sistema de Kanban, que é utilizado de várias formas, perfeito? Aqui é um quadro Kanban, né? Tirando lá do livro do Tubino. Aqui tem o quadro de Kanban da tecelagem. Aqui tem vários post-it, né? Cartões aqui, né? Aqui na malharia também, né? Isso aqui são físicos, né? Pode ter outros. Temos cartões de fornecedor, cartões de produção, montagem, processo e cartões também de movimentação. Perfeito? Um outro exemplo aqui, né, que basicamente acontece, a gente tem aqui o nosso estoque, é retirado, puxa o material, automaticamente já vem um Kanban, né, já puxa um Kanban aqui para a produção produz e entrega um outro Kanban que vai aqui. A área de produção trabalha só quando o Kanban chega. Então, a gente tem alguns tipos de Kanban. Puxou movimentação, Kanban de produção, chegou um outro Kanban de movimentação para cá. Perfeito? Exemplo de Kanban, nós temos aqui o setor, máquina, os exemplos, né? Aproveitando aqui dos nossos slides, o código e descrição da matéria-prima, né? Código e descrição da peça, quantidade a ser fabricada. Então, quando já vai o Kanban, às vezes nem necessitaria, né? Às vezes tem containers, né? Então, dentro do container vai caber, né? O container ou um pallet vai caber só exatamente aquilo que já é predeterminado. Então, às vezes nem precisaria dessa quantidade. Código de barras para integração. E o que está errado nesse Kanban aqui, né? Nesse tipo de Kanban? É que não é utilizado datas. No Kanban não tem data, certo? Não existe esse controle de datas, né? Porque o cliente aciona o quanto antes. Existem outros ajustes técnicos, né? A gente está vendo cores que podem simbolizar diferentes prioridades, né? Logicamente que lá quando foi desenvolvido não presume, porque a principal teoria é que se o cliente precisa para agora e isso é feito o quanto antes. Né, supõe que o processo seja rápido e flexível o suficiente para suportar, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, né, primeiro que entra, o primeiro que sai. Entretanto, muitas empresas fazem sua adaptação para lidar com a realidade de chão de fábrica. Perfeito? Nós temos aqui as nossas referências, por favor, acessem elas, em especial o Tubino e o livro do Slack. Perfeito? Eu volto com uma outra videoaula para poder explicar em termos de exercício de questões de prova. Grande abraço! Olá, meus queridos alunos! Estamos aqui de volta nessa super videoaula de administração de operações. A gente está aqui na seção 4, né? Nessa modalidade de administração AFGV, né?